seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu queria trazer indicações literárias pra você. Mas eu tava pensando, eu queria trazer alguma indicação de uma forma um pouco diferente. Algo que mostrasse o quanto eu gosto do livro, entendeu? E fizesse sentido, e não fosse aquela coisa de... eu gosto muito do livro, e tipo, fica por isso mesmo. Então eu estava pensando aqui, e esse clima de final de ano, festa de família, reunião, me trouxe à memória uma coisa que eu gostaria de compartilhar aqui, que é o seguinte: eu sou vegetariana. Brasil. Deixa eu pensar, calma, há 8 anos. E assim, é muito engraçado que quando eu comecei a vida de vegetarianismo, na verdade até o ano passado, né, foi a última vez que eu vi essa pergunta, sempre surge o... Mas se você fosse numa ilha deserta e tivesse só uma vaca, o que você faria? Eu acho muito engraçado porque nunca tem algum adendo nessa ilha deserta. Tem você, pessoa vegetariana, uma ilha completamente deserta, onde não existe nenhum coco, nenhum tipo de planta, onde até a própria vaca morreria se ela estivesse lá, e uma vaca. Eu sei lá, pensando bem, não tem nada a ver. Não é outro animal, é sempre uma vaca. E aí eu fico pensando, como eu comeria a vaca? Como que eu, Heloísa, sairia numa trocação com uma vaca e conseguiria comer? Tipo assim, tá bom, aí eu saí numa trocação com a vaca e eu consegui que ela chegasse ao fim da pobre vida dela. Eu ia fazer o quê? Eu ia comer o bagulho cru? Tipo, porque não tem nenhum adentro, não tem uma fogueira dentro dessa ilha. Não tem uma faca, não tem um arco e flecha. Não que, tipo, se eu tivesse com uma faca ou um arco e flecha, ficaria muito mais fácil fazer as coisas com a vaca, sabe? Mas não tem. Simplesmente não tem. É uma pergunta que eu, na verdade, não sei de onde os tios tiraram ela, sabe? Ela só surge de alguma forma. E eu acho muito engraçado que não importa o lugar que você vá, se a pessoa ela tem um pouco mais de 50 anos, ela automaticamente pensa nessa pergunta. E eu fico pensando, o que se passa na cabeça das pessoas de 50 anos que elas... Tipo, vem uma vegetariana, a primeira coisa que vem na cabeça delas é: mas se você estivesse numa ilha? Eu fico... Rapaz, será que tem, tipo, uma programação na cabeça das pessoas? Mas, enfim, eu sempre respondo essa pergunta com muito humor, até porque não tem outra forma de responder isso. E é completamente sem sentido responder de uma forma ignorante, porque se a pessoa tá perguntando, ela verdadeiramente não sabe. Aí eu sempre respondo, tipo, mas eu não ia conseguir matar a vaca, né, E aí, tipo, sempre surge um negócio que no fim a pessoa quer saber se eu tivesse uma necessidade de comer alguma coisa e só tivesse carne, o que eu faria na minha vida? Então sempre volta pra esse negócio, mas sempre começa na ilha deserta. E aí eu estava pensando em indicações literárias e eu pensei, livros que eu livraria não, né? Livros que eu levaria pra uma ilha deserta. Tipo assim, eu do nada parei numa ilha deserta. Só que aí, 5 minutos antes de saber que eu ia pra uma ilha deserta, eu tenho a oportunidade de escolher alguns livros. Quais livros eu escolheria? E é aqui que a gente vai começar a nossa indicação literária. Vamos pra primeira. Seguinte, eu tô levando em consideração que nessa ilha deserta eu não sei quanto tempo eu vou ficar, não sei exatamente nada do que acontece com ela, sabe? Não tô parando pra pensar no que eu vou comer, não tô parando pra pensar na situação insalubre que os meus livros vão ficar. Eu tô parando pra pensar que se eu tivesse presa, onde eu não tivesse sinal, não tivesse absolutamente nada, e eu pudesse levar alguns livros pra ficar lendo e relendo, que eu podia ler, tipo, podia passar na ilha uma semana, e aí eu ia ler o livro ali no tempo que desse, mas eu poderia passar 30 anos nessa ilha, então eu teria que ficar com livros que eu tenho certeza que eu ia querer reler muitas e muitas vezes. E aí eu fiz uma análise aqui na minha cabeça, e aí eu decidi alguns livros que eu vou levar. Pode ser que daqui a uma semana eu mude de opinião. Na verdade, acho que não. Mas pode ser que algum dia eu mude de opinião. E os livros vão ser os seguintes. Bom, o primeiro livro que eu levaria pra uma ilha deserta pra ler 1 trilhão de vezes é o primeiro livro que eu terminei de ler em 2024. Dom Casmurro. Sim, o livro que existe um consenso de que ninguém gosta desse livro. Eu nunca conversei com alguém que a pessoa falasse: nossa, eu gosto tanto de Dom Casmurro, nossa, eu li na escola e é um livro tão legal. Nunca ouvi isso na minha vida. E pra ser bem sincera, eu tentei ler Dom Casmurro uma vez, acho que há uns 2 anos atrás, talvez 2021, 2022, e eu odiei com todas as minhas forças. Eu falei: meu Deus, como pode um livro ser tão chato e ruim? E aí, no final de 2023, eu fui ao Sebo, inclusive o Sebo que eu vou deixar o link na descrição. E aí, eu achei essa edição de Dom Casmurro de 1972, se eu não me engano. E eu falei: por que
não? Porque agora eu tô nessa de querer colecionar livros, né? Então eu compro livros antigos, porque sim. E aí eu comprei Dom Casmurro. E aí eu olhei pra ele olhou pra mim, aí eu olhei pra ele de novo e falei, por que não? E aí eu fui começar a ler Dom Casmurro. Gente, eu não queria parar de ler, Ele é tão bom. Meu Deus! Ó, os personagens, eles são muito bem descritos. Eles têm um conflito ali que acontece com eles. E quando você sabe mais ou menos o que vai acontecer com a história, previamente, né, ali, você começa a observar algumas características dos personagens que você fala, rapaz, tá vendo desde aqui. E eu só fui descobrir isso no final. Gente, pra mim, a releitura, ela é muito mais gostosa que a leitura primeiro, que a primeira leitura que você faz. E tudo começou quando eu tinha, sei lá, uns 7 anos de idade, 8 anos de idade, e eu ganhei um exemplar do Pequeno Príncipe. E aí eu fui pra escola e me disseram, uma professora me disse, que a graça de ler Pequeno Príncipe é você ler ele periodicamente pra você ver como a sua cabeça mudou e como você enxerga coisas que você enxergava antes de uma forma diferente. Aí eu fiquei, meu Deus, dá pra fazer isso com livros? E, gente, a partir daí, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu sempre quis reler livros, e aí eu peguei o gosto pela releitura dos livros, sabe? Porque eu concordo plenamente com essa minha professora. A graça é você trocar completamente a sua mentalidade e você olhar pra aquilo de novo e falar, meu Deus do céu, isso consegue ser muito melhor do que eu imaginava. Ou, nossa, como eu não peguei esse tipo de coisa? Tanto que isso fez com que eu, vou confessar aqui um negócio pra você, começasse a gostar de spoiler. Ela é a prova de que tem gente que nasce do avesso. Eu sei, a maioria das pessoas odeia spoiler. E eu sei, é completamente compreensível. Tira todo o gosto de você descobrir aquilo que tá acontecendo. Mas se tem uma coisa que me deixa animada pra ler um livro é descobrir o spoiler dele. Porque eu fico, meu Deus, isso vai acontecer? Eu preciso ler esse livro, eu preciso entender como vai chegar nisso. Eu fico completamente animada quando eu recebo um spoiler de alguma coisa. Curioso, eu sei. Pra ser sincero, eu nunca conhecia uma pessoa assim. O meu marido, inclusive, Gerson, ele odeia spoiler. Odeia. Quer deixar ele nervoso você dar um spoiler de alguma coisa pra ele. E, de novo, completamente compreensível. Ele fala que não sabe como que eu gosto de ficar consumindo spoiler das coisas. Mas eu simplesmente gosto de saber exatamente como que a obra é. Porque eu quero ler, quero curiar todas as coisas. Eu tenho essa mania de leitora que eu quero ler as entrelinhas daquilo que tá sendo falado. E eu só vou saber ler as entrelinhas se eu já souber do que tá acontecendo. Por isso que eu acho que as releituras, elas são muito mais gostosas do que a leitura em si. Então eu conhecia pouquíssima coisa de Dom Casmurro. Pra ser sincera, sobre clássicos, até ano passado eu conhecia o nome. Tipo, Sonho de uma Noite de Verão, eu sei único e exclusivamente o nome do livro, eu sei nada que vão dizer. Romeu e Julieta, eu só sei o que vai acontecer porque começou a lançar um monte de filminho, tipo, teve aquele Gnomeu e Julieta, e aí eu sei o que é, e tipo, teve aquela época que a gente contava coisa clássica pra criança, né? E aí eu sei Romeu e Julieta por conta disso. Otelo, não sei. Hamlet, não sei. Simplesmente não sei. Édipo Rei eu também não sabia nada. Eu fui descobrir quando eu li. E aí, tipo, era o que eu sabia de Dom Casmurro. Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Única e exclusivamente. O que acontece? Sei lá, não fazia a mínima ideia. E aí eu fui ler, né, pra fazer a minha análise, pra dar o meu veredito, se Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. E, gente, não. Lógico que não. Lógico que não. Se você acha que Capitu traiu o Bentinho, você vai parar esse vídeo agora, vai lá ler Dom Casmurro e vai ver que não traiu, não. Na verdade, você vai ver o vídeo até o final, depois você vai lá e vai reler o livro e vai ver que ela não traiu, não. Brincadeiras à parte, Capitu traiu ou não traiu o Bentinho, é algo que Machado de Assis deixa em aberto pra que você tire suas próprias conclusões. E assim, eu fiquei tão obcecada por Dom Casmurro que eu terminei de ler Dom Casmurro e eu simplesmente consumi 1 trilhão de vídeos sobre ele aqui no YouTube. E foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Eu achei tão legal. E aí eu vi uma análise que eu achei muito curiosa. Que ela assim, se você é acostumado a ter um gosto de leitura e ler livros de protagonistas bem fortes, protagonistas femininas, que elas são muito à frente do tempo, você vai achar que Capitu não traiu o Bentinho. Porque Capitu, ela tem essa personalidade de ser uma pessoa bem pra frente. Ela é uma pessoa muito decidida. Isso era uma coisa não tão bem vista pra mulheres, né, há pouco tempo atrás. E se você é uma pessoa que costuma ter um pouco de problema com autoestima, um pouco de problema com ciúmes, um pouco de insegurança com aquilo que ocorre à sua volta, você provavelmente vai achar que Capitu traiu sim Bentinho. E eu acho que isso é algo fantástico dentro da obra, que é o fato de que você tira suas conclusões a partir dos seus gostos literários e vivências. Bentinho,
Ele tem aqui a opinião dele, ele deixa completamente claro. O livro, né, Dom Casmurro, é escrito pela mão do Bentinho, ele é o narrador da história. E ele vai contar aquilo que ele tá vivendo, né? Ele vai transcrever lembranças que ele tinha. Então, tudo que você tá lendo é pela visão do Bentinho. Você nunca sabe de nada pela visão da Capitu, pela visão do Escobar, pela visão de ninguém. Da mãe do Bentinho, do padre. Não sabe pela visão de ninguém, a não ser do Bentinho. E eu achei muito curioso que pela visão do Bentinho, pra mim, Capitu não traiu ele. Então, assim, eu gostei muito desse tipo de experiência. E eu acho que ele é um livro tão complexo, existem vários artigos, inclusive vou fazer uma resenha desse livro para comentar sobre esses artigos. Ele é tão complexo que você pode estudar ele pelo âmbito da psicologia, realmente da literatura, pode estudar ele pelo âmbito histórico. Então acho que tem tanta coisa para ser consumida do livro, que se eu fosse para uma ilha deserta, eu ficaria lendo e relendo esse livro tantas e tantas vezes, para eu tentar, de alguma forma, pegar todos os tipos de consumo que eu posso ter dessa obra. E eu acho que eu demoraria muito tempo para cansar desse livro. Tanto que Dom Casmurro é o meu segundo livro preferido da vida. A partir de agora, quando as pessoas perguntarem, Heloísa, qual é o seu livro preferido? Dom Casmurro. Sim, porque sim. E é isso, gente. Então eu levaria Dom Casmurro para uma ilha deserta. O segundo livro que eu levaria para uma ilha deserta é Otelo. Heloísa, você acabou de falar que você simplesmente não conhece Otelo. Exatamente, não conheço Otelo. Mas, sabe por que eu levaria Otelo? Por causa de Dom Casmurro. Eu descobri que existe um livro chamado Dom Casmurro, o Otelo brasileiro. E descobri que Otelo, ele é uma obra que ele vai envolver bastante coisa que a gente vê aqui em Dom Casmurro. Essa questão do ciúme, essa questão da traição, é algo bem parecido com o Dom Casmurro. Inclusive, o Dom Casmurro, o famoso Bentinho, ele em um determinado momento do livro vai pro teatro assistir Otelo e ele toma algumas decisões após ter visto a peça. Então eu levaria Otelo única e exclusivamente pra ler e comparar com Dom Casmurro e aproveitar Dom Casmurro de uma outra forma, que é a partir da ótica de uma nova obra. E sim, é por isso que eu levaria. E eu uma vez ouvi um negócio falando que se você fosse pra algum lugar e tivesse que levar 3 livros, você deveria levar o seu livro preferido, um livro que você não gosta e um livro que você não conhece. Porque você teria ótimas experiências acerca disso. Conhecer um novo livro, entender o porquê que você não gosta daquele, ou até acabar gostando e consumir mais e mais daquilo que você já gosta e acabar, às vezes, até não gostando daquilo que você gosta. Eu sei que é meio confuso quando a gente começa a falar esse tipo de coisa, mas na minha cabeça fez completo sentido. E eu levaria Otelo, uma porque eu não conheço e outra porque ele é uma forma de aproveitar um dos meus livros preferidos da vida, que é Dom Casmurro. Terceiro livro que eu levaria pra uma ilha deserta. Madame Bovary, de Gustave Flaubert. É um livro clássico também, essa minha edição é do Clube de Literatura Clássica, simplesmente uma das edições mais lindas que eu já vi em toda a minha vida. A capa dele é muito gostosa de ser tocada. Então o primeiro motivo de eu levar, eu poderia ficar assim, ó, tranquilamente e encostando no livro, que ele me dá uma pura satisfação única e exclusivamente de encostar nele. Eu acho ele muito bom. Se eu tô numa ilha deserta e quero dormir, eu preciso de alguma coisa macia. Eu só teria medo de dormir em cima do livro, porque vai que eu babo e eu acabo com a edição mais linda que eu já vi em toda a minha vida. Não faria isso. Mas a capa é muito, muito macia. O motivo pelo qual eu levaria esse livro para uma ilha deserta. A história, ela tem me prendido muito. Não terminei de ler esse livro, estou no começo ainda. Olha só as minhas marcações aqui. Mas eu acho que a Emma, ela tem um quê... Ai, gente, meu Deus do céu. Ela tem um quê que me lembra a Capitu. Que eu acho que ela é super pra frente do tempo dela. E nesse livro aqui, a Emma realmente teve casos extraconjugais. Essa é a sinopse do livro, né? E, gente, comparar Emma Bovary com Capitu faz com que eu tenha mais certeza que Capitu não traiu o Bentinho. Porque a Emma, ela tem alguns pensamentos, algumas falas e alguns trejeitos que são nítidos de alguém que está descontente e é daí que vai acontecer tudo os casos extraconjugais dela. Coisa que não acontece com Capitu. Entende? Então, se você fizer uma análise psicológica de duas personagens que têm tipo, uma personalidade muito parecida, acerca de ser à frente do seu tempo, uma que consumou a traição e uma que não consumou, fica claro que a que não consumou, entendeu? Tem coisas ali impossíveis de se ignorar. Então, Madame Bovary seria outra forma de aproveitar completamente o meu livro preferido, que é Dom Casmurro. Mas, agora falando da própria história de Madame Bovary. Ela tem uma complexidade muito grande. Gustave Flaubert levou 5 anos para terminar de escrever essa obra. E
ela foi tão emblemática na época que ela foi lançada que você consegue ver que a Emma, ela realmente tomou as rédeas do que era a história dela. Eu vou falar um negócio aqui como escritora. Parece que você começa a história, tipo, meu personagem, eu vou fazer assim, assim, assado, e você começa a escrever. Só que depois de um tempo, o seu personagem, ele se torna tão real, é tão palpável as escolhas que ele faria, por mais que você não concorde, que parece que depois que você escreve por um tempo, é o personagem que tá escrevendo a própria história dele. É ele que tá tomando as decisões. Você coloca, vou colocar que ele faria isso, aí você fica, mas ele não faria isso. Essa não é a personalidade dele. E você conhece ele como se ele fosse uma pessoa real. E parece que é isso que acontece com a Emma. Parece que Gustav, ele quer fazer algo que ele simplesmente não consegue, porque isso não é da personalidade da Emma, sabe? Parece que ela tomou as rédeas da própria história e ela foi escrevendo tudo. Então você vê os olhares dela, você vê os anseios dela. E ela é uma leitora, galera. Tudo acontece porque ela é uma leitora super assídua. Então eu quero ler a história de uma leitora assídua que se passa muito tempo atrás, de uma personagem completamente decidida, que vai tomar o rumo da própria história, e tudo vai rodar por causa disso, porque Emma foi decidida a esse ponto e ela causou um rebuliço na França por conta de ser uma mulher desse jeito. Então assim, leria, releria 1 trilhão de vezes a história de Emma Bovary. E olha que eu nem terminei de ler a história. Então assim, eu tenho plena consciência que eu vou amar esse livro, e inclusive já tô amando. Quarto livro que eu levaria pra Ilha Deserta: O Fantasma da Ópera. Acabei de reparar que eu só quero levar livros clássicos. A Heloísa de uns 3 anos atrás estaria completamente embasbacada com isso. Mas, meus amigos, depois que eu entrei no mundo dos clássicos, parece que a minha vida mudou. Meu Deus do céu! E Fantasma da Ópera, ele faz isso. Fantasma da Ópera vai contar a história da ópera, né? Claro. E aí tem um cara que ele fica lá na ópera e acontece todo uns rolês assim com ele. E ele fica aparecendo, desaparecendo, e ele vai ser conhecido como o Fantasma da Ópera. Algumas coisas vão acontecer dentro da história pra que o pessoal comece a achar mesmo que é um fantasma e não uma pessoa que reside lá. Mas, enquanto a gente tem esses problemas, né, problemas não, né, temos esses acontecimentos relatados, nós temos a nossa amada Christine. E ela vai conversar com o fantasma. E, meus amigos, aqui a gente tem um entre a cruz e a espada de um relacionamento que eu vou contar pra vocês. Deixa a gente aflito. Porque a Christine, ela conhece o fantasma e ela começa a conversar com ele começa a dar algumas aulas de música pra ela, só que ela é belíssima, belíssima, e ela tem toda uma história com a música, e aí tem uma pessoa que fica apaixonada por ela. Então a gente tem aqui um triângulo amoroso. Heloísa, nossa, como assim triângulo amoroso? Como assim você gosta de triângulo amoroso? Não, gente, eu não gosto, ela não tava pegando um e pegando o outro, pelo amor de Deus, eu sou crente. Mas aqui a gente tem essa questão de 2 pessoas gostando de uma personagem, mas a Christine, ela é tão pura em alguns sentidos que você percebe que parece que ela não entende aquilo que tá acontecendo à volta dela. Quando ela começa a entender as coisas, quando ela começa a ir, ela infelizmente é uma mente que é muito manipulada, justamente porque ela não sabe pra onde ela tá indo. Ela perde o pai, ela tem sonhos que ela quer fazer, então ela vai tomando algumas decisões pra cumprir os sonhos dela, que depois de um tempo ela fica meio perdida naquilo que tá acontecendo. E eu achei muito interessante a complexidade com que a obra trata os problemas do fantasma, os problemas da Christine e os problemas da pessoa que vai se apaixonar pela Christine. E assim, eu acho que eu não entendi tudo que eu tinha pra entender desse livro na primeira leitura que eu fiz. Inclusive, eu não coloquei ele pra reler em 2024, mas agora gravando esse vídeo, eu acho que eu quero reler esse livro. Mas eu fiquei muito curiosa. Esse daqui também, quando eu terminei de ler, eu fui e consumi vários vídeos no YouTube acerca de O Fantasma da Ópera. Eu descobri que desde que essa obra foi lançada, não propriamente livro, né, mas ela na verdade é uma peça, ela não saiu de cartaz. Gente, meu Deus, ela é tipo o clássico das peças de teatro, dos filmes. Ela tem uma trilha sonora, o Fantasma da Ópera tem uma trilha sonora, sonora é bom, hein? Uma trilha sonora muito, muito boa. Eu fiquei chocada quando eu descobri o mundo de Fantasma da Ópera. E é outra obra que falavam pra mim há muito tempo que era muito boa, e eu simplesmente nossa, não tenho paciência.
até que eu comprei essa edição aqui. Ela é da editora Pandorga. E, nossa, eu nem sei se é assim que fala o nome. E ela é muito, muito bonita, olha só. Ela tem todo esse hot stamp no cabelo da Christine. E ela tem várias curiosidades dentro, tipo, quantidade de porta, quantidade de janela que tinha dentro da questão da ópera. Eu acho muito legal. Então seria um tipo de livro que eu gostaria muito de analisar de novo, entender mais sobre a história, tentar ler um pouco das entrelinhas agora que eu já passei a primeira leitura, sabe? É um negócio que eu falei há um pouquinho tempo atrás. Eu quero ter essa experiência de releitura desse livro aqui. E o fantasma, ele é uma pessoa que tem alguns problemas com ciúme, sabe? Exatamente como Bentinho, Dom Casmurro. Então seria outra forma de eu aproveitar o livro que eu amei ler, que é Dom Casmurro. Então eu olharia de novo um outro personagem com problemas de ciúmes e olharia pra esse personagem aqui e teria várias facetas de um mesmo sentimento, sabe? Tá vendo? Todos os meus livros estão interligados. Todos eles fazem com que eu aproveite todos eles. Então, assim, levaria Fantasma da Ópera. Eu acabei de reparar que eu não falei, mas, enfim, eu não tenho um exemplar de Otelo, né? Porque eu nunca me interessei por ler. Então, se eu tivesse 5 minutos só pra pegar os livros pra levar pra uma ilha deserta, eu teria que baixar no Kindle e teria que orar pra que a bateria durasse eternamente, né? Porque senão eu não... Como que eu leria? Não sei. Ou eu poderia pedir, o livro apareceria na minha casa, ou na ilha deserta. Tipo, com a entrega rápida da Amazon. Acabei de pensar nisso. O quinto livro que eu levaria pra uma ilha deserta é O Evangelho Maltrapilho. Deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Quando eu falei livros pra levar pra uma ilha deserta, supõe-se, tenha isso na sua cabeça, que com certeza a minha Bíblia seria a primeira coisa que eu pegaria pra levar pra uma ilha deserta. Porque eu não preciso de muitas explicações. Eu sou uma pessoa que sou cristã. Então a Bíblia ela é simplesmente a coisa mais importante que eu tenho de literatura. Mas eu não encaixo a Bíblia na categoria livros, porque o livro ele foi escrito por uma pessoa que depois de um tempo ela acabou batendo as botas, né? Eu vou falar dessa forma. E eu tenho o escrito dela, eu não converso com essa pessoa, eu não tenho o nível de entendimento que eu tenho da obra, assim como eu tenho da Bíblia. Graças ao Espírito Santo eu posso entender aquilo e sempre tem uma coisa nova, né? A Bíblia é o único livro que ele é uma palavra viva, é uma palavra que divide ossos e medula. Então nada que eu possa ler vai me marcar, vai me dividir, vai me reger tanto quanto a Bíblia. Então eu só quero deixar isso claro, que se eu fosse pra uma ilha deserta, a primeira coisa que eu pegaria com certeza seria a Bíblia. E eu não categorizo ela como livro justamente por esse sentido, né? É óbvio que ela é um livro, tô falando nesse sentido de leitura. Livros que você já leu, eu não coloco a Bíblia todo ano como livro que eu já li. Mas ela é algo que é para além da minha vida de leitura. Independente de eu ter um hábito de leitura ou não, eu leria a Bíblia, porque ela é o que rege a minha vida, ela é o que me ensina sobre o meu Senhor e é indiscutível levar ela pra todo e qualquer lugar. Então, vamos lá. Evangelho Maltrapilho. Esse livro aqui é um livro de vida cristã. Eu recebi uma indicação pra ler ele e eu pensei, nossa, a história é legal, interessante, o nome me chamou a atenção. Mas, tipo, vai pra lista de livros que eu quero ler junto com os outros 512 livros que tem lá. Aí, eu vi a capa do livro, eu achei muito engraçado, porque ela, tipo, parece uma capa velha, surrada, sabe? Esse livro aqui eu nunca li nele, eu tinha lido em e-book. E aí eu comprei o livro de tanto que eu gostei. E aí eu fui ler e eu fiquei tão chocada pelos testemunhos, pela forma como o autor descreve a graça do Senhor, a mão do Senhor e a transformação do Senhor na vida de uma pessoa, que eu terminei o livro sabendo que ele era o melhor livro que eu já tinha lido em toda a minha vida. Então, o Evangelho Maltrapilho é o meu livro preferido. E eu não conto muitas coisas sobre ele, porque grande parte dele é sobre testemunhos que fazem todo sentido dentro da obra. O Evangelho Maltrapilho vai falar sobre como nós, na verdade, não temos nada a oferecer ao Senhor, nós somos frutos de pura graça e misericórdia dele, é ele que nos capacita para que nós façamos tudo aquilo que é necessário fazer, sabe? E a forma como ele nos escolheu, como a gente não tem nada de especial,
como a gente é tão escolhido como tantas outras pessoas que às vezes a gente costuma julgar. E o maltrapilho vem justamente disso. Então quando ele vai contando essas histórias e vai falando como a gente é tão como aquelas pessoas e como Deus é tão Deus a ponto de escolher nós e aquelas pessoas, fez com que eu olhasse pro Senhor e falasse, meu Deus, quanta graça, quanta misericórdia, meu Deus do céu. Eu sou esse tipo de pessoa, eu sou esse tipo de pessoa que não merecia. Às vezes a gente não comete erros grandes antes de entrar na fé, sabe? Às vezes a gente era um adolescente, eu era uma adolescente que ficava em casa, não gostava de sair, tinha as minhas coisinhas, gostava de ler, eu era muito perfeccionista. E tipo, ai, que grande pecado existe numa pessoa que ficava em casa e era perfeccionistazinha e piriri pororó. Meu, o mesmo pecado que uma pessoa que tá presa tem. Pecado. Não existia grandes distinções. Existe uma pessoa salva e uma pessoa perdida, independente do motivo pelo qual ela tá perdida, sabe? E quando eu li esse livro, ele mudou a minha cabeça, a minha visão, o meu tudo. E, nossa, Deus parecia tão mais Deus. Sei lá, eu acho que como a gente não tem a capacidade de entender, de ver plenamente como é o Senhor, mas um dia nós teremos essa capacidade. Eu acho que toda vez que a gente tem uma fração daquilo que é entender quem é Deus, parece que ele é muito mais Deus, parece que ele é tão mais real do que a gente imaginava, do que a gente entendia. Hoje eu olho pra trás e eu penso, nossa, eu não sabia nada do quão real era Deus. E eu tenho certeza que daqui a 1 ano, 2 anos, eu vou olhar, vou rever esse vídeo e vou falar, meu Deus, eu não entendia nada de como era Deus, Deus é muito mais real ainda. Então esse livro, nossa, ele foi um divisor dentro da minha vida cristã. E eu gostaria de ler ele em looping, tanto que eu vou reler ele em 2024, porque ele foi simplesmente transformador. E eu ia precisar constantemente. Eu sozinha, completamente isolada, ainda seria um lugar onde o evangelho precisa chegar, sabe? Já parei pra pensar sobre isso. Uma vez, acho que foi o Gerson que me falou isso. Se eu estivesse sozinho em uma ilha deserta, a trilhões e trilhões de quilômetros, existiria pecado. Só tem eu, uma ilha e água. Existiria pecado. Que loucura que é pensar sobre isso. Então, se eu estivesse numa ilha deserta, eu com toda certeza precisaria ser transformada todos os dias. E junto com a Bíblia, meu, esse livro eu tenho certeza que ia me marcar de formas muito diferentes, formas que eu nem imagino ainda. Por fim, o 6º livro, ou talvez o 6º, 7º e 9º livro, que eu levaria para uma ilha deserta é o volume único da trilogia cósmica de C.S. Lewis. Gente, isso daqui é teologia e exegese em forma de narrativa e ficção científica. Meu Deus, a forma como Lewis descreve termos teológicos, traz textos, destrincha textos bíblicos na narrativa, é fantástica. Ele, com toda certeza, é uma das maiores inspirações que eu tenho como vida de escritor. Eu acho que, na verdade, C.S. Lewis é uma inspiração de escritor para muitas pessoas. Ele foi um dos maiores escritores do século XX. Eu não tô falando dentro do meio cristão, tô falando vida de escrita, mundo, livros, entende? Ele foi. E eu, com toda certeza, ficaria lendo e relendo. Tanto que eu comecei a fazer pós-graduação em teologia e literatura. E um dos livros que se deve ler é o primeiro livro da trilogia cósmica, que é Além do Planeta Silencioso. E ele vai falar sobre o problema do mal, sobre como o ser humano é pecado. Isso eu acabei de falar aqui, sabe? Se eu estivesse numa ilha muito distante. Sobre como o pecado ele é, sabe? E eu acho que Perelandra é o que mais me toca do fundo do coração. Meu Deus do céu, eu acho que a forma como ele descreve a criação naquele livro e o humano meio que já sabendo de tudo, tendo que proteger, faz com que eu fique muito pensativa quando eu leio Gênesis. A história ela vai contar sobre um filólogo, que é uma pessoa que estuda línguas, tá bom? Estuda como que funciona, as línguas que existem, como é fonética, como que ele montaria um alfabeto e tudo mais. Que no caso, Tolkien, se você não sabe, ele era filólogo. E aí ele vai contar a história desse filólogo, que ele vai acabar parando e se reencontrando com uma pessoa que ele estudou. E essa pessoa tá fazendo viagens interplanetárias, né? E aí o filólogo, o Ramson, ele acaba indo parar em Marte, em Vênus, e depois a última história vai acontecer aqui na Terra. E nisso a gente vai conhecer o Senhor em outras formas. Então a gente vê coisas que a gente lê na nossa Bíblia,
mas a gente começa a pensar em Deus como um Deus do mundo inteiro, do universo, das galáxias, sabe? É muito curioso, porque eu nunca tinha parado pra pensar, tipo assim, se a gente for pra um outro planeta e tiver vida lá, se eu creio que Deus é soberano sobre todas as coisas, e antes de tudo Ele é, a Bíblia nos narra que a Terra era sem forma e vazia, e foi Ele que fez todas as coisas, Ele tecnicamente é Deus de tudo, tecnicamente não, Ele é Deus de tudo. Então assim, como que as pessoas que acharem em Marte, as criaturas que acharem em Marte, veriam Deus? Como Ele se revelou pra elas? Tipo, Jesus, o sacrifício de Jesus aqui, ele foi o suficiente pra todo o planeta? O planeta não, toda a galáxia? Sabe? E fez eu ficar muito pensativa, e eu acho que essa era a grande chave, a grande loucura da ficção científica que C.S. Lewis escreveu. Você vê um entendimento bíblico para além da gente, sabe? Ele tira um pouco o foco que a gente sempre tende a voltar, que é pra nós, seres humanos, e ele mostra como Deus é Deus do universo. E eu fiquei chocada. Isso daqui foi uma narrativa que eu terminei e falei, meu Deus, por favor, escreve mais. Me deixa ler todas as coisas. A sua lista de compras. Eu quero ver como que você escreveu que precisa comprar leite, ovo, farinha, pão. Sabe? Eu simplesmente amei essa leitura. Foi a segunda vez que eu li Além do Planeta Silencioso. E, gente, se eu estivesse numa ilha deserta, talvez fosse o primeiro livro que eu ia ler, pra ser sincera. Eu acho que Trilogia Cósmica também tá no meu ranking de livros preferidos, meu top 3 livros preferidos. Pra ser sincera, às vezes eu fico meio confusa de como eu categorizo um livro preferido. Porque as pessoas, elas têm vários critérios, né? Ai, favoritado. Eu vou muito por aquilo que eu senti quando eu li e o impacto que a obra me trouxe depois de eu ler. Eu fiquei completamente obcecada e quis achar fanarts e quis ir atrás de vídeos, então eu acho que essa é uma obra favorita. Só que eu tenho vários livros no Scooby que eu categorizei como favoritos. E aí eu fico pensando, será que eu sou uma pessoa sem critério? Ou será que na verdade eu descobri meu gosto literário e agora tudo que eu leio eu realmente gosto? Aí eu fico muito pensativa acerca disso. Mas acho que se eu precisasse fazer um top 3, seria em primeiro lugar Evangelho Maltrapilho, em segundo lugar Dom Casmurro e em terceiro lugar a Trilogia Cósmica. Heloísa, qual da Trilogia Cósmica? A Trilogia Cósmica, o meu volume é único, é um livro só. Então, a Trilogia Cósmica. Entende? Então, acho que se eu precisasse, se do nada eu parasse em uma ilha deserta, eu levaria esses 6 livros. E eu acho que eu seria muito feliz. Eu poderia ficar talvez uns 3 anos lá, 4 anos, lendo única e exclusivamente esses meus 3 livros, ou meus 6 livros, e eu ficaria chocada. E eu acho que eu só ia precisar ficar falando com alguém. Na verdade, eu acho que eu ia desenvolver uma habilidade que eu meio que já tenho, que é falar por muito tempo sozinha. Que no caso, você tá vendo esse vídeo agora, mas agora na minha casa eu estou falando sozinha. É o que eu sei fazer, garoto. Então, assim, eu acho que eu só ficaria falando, mas você viu? O Espírito Santo, que já conhece todas essas histórias, com certeza eu conheceria mais e mais sobre elas. Porque eu ia ficar, não, mas você não tá entendendo. Você viu a postura que o Ransom teve mediante a isso que ele viveu, que eu não vou falar o que é, porque a pessoa que tá assistindo talvez não tenha lido esse livro aqui. Essa postura é simplesmente fantástica, coisa que você não vê nas pessoas que estão viajando junto com ele. Então olha como a graça, ela vai nos transformando aos poucos, e a misericórdia do Senhor, sabe? Eu ia ficar super pensando, ia ficar devagando sobre essas coisas. E eu com certeza ia achar uma forma de juntar tudo isso e analisar novamente Dom Casmurro. E eu acho que essas são as indicações literárias que eu tenho pra trazer pra vocês. São os livros que eu mais gosto de ler. E se eu pudesse indicar eles pra vocês, se eu tivesse só 6 indicações, Heloísa, de todos os livros que você já leu, ontem eu descobri no Scooby que eu li acho que 319 livros. De todos os livros que você já leu, você precisa indicar 6. Estão indicados nesse vídeo. Livros que eu levaria pra uma ilha deserta. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima. Agora vocês vão esperar eu montar o meu dinossauro. Eu não sei como falar depois daqui. Tipo, eu queria falar alguma coisa. Sei lá, sabe? Vou tentar de novo, vai ser a última vez e vai dar certo. Ai, as minhas costas. Eu tinha pensado num negócio pra falar e eu esqueci, rapaz. Caiu. Motivo pelo qual eu levaria esse livro pra uma